Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Michele E eu sou o Fred. e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a palavra do momento. E aí, Fred, você tá aclimatado? Não. E você sabe o que é isso? Afinal de contas, a nova regulamentação da profissão do aeronauta trouxe essa palavra para o mercado e muita gente não tá sabendo o que significa. Então vamos fazer esse vídeo aqui para você e todo mundo aprender, afinal de contas, o que é estar aclimatado ou em estado desconhecido de aclimatação. Fica aí com a gente. Bora lá? Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away. Para nós começarmos o nosso estudo, vamos pegar o conceito de aclimatação que está no RBAC 117. Aclimatação significa um estado no qual o ritmo circadiano de um membro da tripulação está sincronizado com o fuso horário da região onde aquele membro está. O problema é que essa definição ficou muito técnica. E mesmo muito explicada, muita gente ficou se perguntando, afinal de contas, o que isso quer dizer? Imaginando uma forma de explicar melhor para vocês e descomplicar esse termo, eu me lembrei que a gente usa muito o termo jet lag quando alguém viaja para muito longe, quando a pessoa cruza muitos fusos e chega cansada ao local. Me lembrei de uma amiga, inclusive, que esse ano fez uma viagem saindo da Bélgica, aonde o fuso é +1, e foi parar lá nos Estados Unidos, em Chicago, no fuso 6-. Gente, ela cruzou 7 fusos horários. Por baixo, sem considerar questões geopolíticas de ter ou não horário de verão, ela cruzou 7 fusos, no mínimo 7 horas de diferença horária entre aonde ela estava e de onde ela chegou. Então, enquanto as pessoas já estavam almoçando, ela ainda estava com sono, ela ainda estava dormindo. Esse período de adaptação, chamado jet lag, ele veio para a aviação num termo mais específico chamado aclimatação. Então, o que nós precisamos entender é, quando ela chegou lá em Chicago, o relógio biológico dela ainda estava adaptado ao horário da Bélgica. E o tempo que ela vai demorar ou não para se adaptar ao novo local. Isso para um tripulante é muito importante. A gente pode ver aqui por um outro quadro que eu puxei para vocês, que se no Brasil são 8 horas da noite, em Londres são 11, ou seja, foram 3 horas de diferença. Em Nova York são 2 de diferença hoje. Com isso, quando a gente desloca dentro de um mesmo continente, normalmente o cansaço é menor. Por exemplo, se você vai para Nova York e são só 2 horas de diferença, é muito mais fácil você se adaptar aos horários de dormir, aos horários de se alimentar e estar bem. Mas quando você cruza muitos fusos horários, como ir para Londres, Tóquio ou distâncias muito longas, é muito mais difícil. Por isso que a lei trouxe para nós a definição de estado desconhecido de aclimatação. Acontece quando o deslocamento é muito rápido, no caso do avião, para um novo local após cruzar 3 ou mais fusos. Até que o tripulante esteja totalmente adaptado ao novo local, está passando por um estado desconhecido de aclimatação, porque é um estado de transição. Então, gente, a lei traz para nós 2 possibilidades diferentes. O tripulante pode estar aclimatado ou em estado desconhecido de aclimatação. Na prática, isso quer dizer o seguinte: se somada a sua jornada mais o seu repouso for menos do que 36 horas, você vai assumir uma nova jornada ainda aclimatado. Lembrando que a aclimatação é um conceito para quem cruza 3 ou mais fusos. Se você voa dentro de uma localidade com menos fusos, o conceito de aclimatação não será aplicado. Eu peguei um exemplo da Latam na internet e trouxe aqui para a nossa aula. Um voo da Latam que decola às 18h15 para Lisboa, vamos usá-lo como exemplo então. Normalmente, para voos internacionais, a apresentação é acima de 1 hora, normalmente 1h30. Eu considerei nesse exemplo 1 hora só para facilitar os cálculos da nossa aula. Se o voo decola às 18h15, a tripulação se apresentou às 17h15, 1 hora antes, tá bom? Esse voo vai pousar às 3h35, horário de Guarulhos, 6h35, horário de Lisboa, porque transcorreu-se 9 horas e 20 de voo. E para considerar o final da jornada, são 45 minutos após o corte dos motores. Então, coloquei mais 45 minutos da nossa jornada e temos um total de 11 horas e 5 minutos de jornada, sendo 9 e 20 de voo. Vamos imaginar que a empresa dá 24 horas de repouso após essa programação. Assim sendo,
essa tripulação teve 11 horas e 5 de jornada, mais 24 horas de repouso. 35 horas e 5 minutos no total. Menos do que 36 horas? Sim. Então, para retornar à nova apresentação daquela tripulação para voltar de Lisboa para Guarulhos, aquela tripulação continua aclimatada. A diferença de estar aclimatado ou em estado desconhecido de aclimatação envolve vários pontos. A duração máxima da jornada, que diminui em 1 hora do padrão. Então, isso é muito importante para a empresa aérea, porque se um membro da tripulação estiver regulamentado, eles vão ter que parar aquela tripulação ou acionar alguém para cumprir aquela programação. O cálculo de repouso após a jornada também interfere. Naquele exemplo anterior, vamos imaginar que o tripulante chegasse em estado desconhecido de aclimatação em Lisboa. O tempo de repouso dele deveria ser maior. São tabelas diferentes para a empresa considerar o repouso do tripulante. E quantas jornadas um tripulante em estado desconhecido de aclimatação pode fazer? No máximo 2. Isso interfere na programação da empresa. A empresa simplesmente não pode te programar para fazer mais nada além do que 2 jornadas. E o momento e a hora que ela deve parar você para descansar, isso também interfere em estar aclimatado ou não. Para saber o tempo de adaptação de um tripulante que esteja em estado desconhecido de aclimatação, a empresa deve seguir essa tabela que está no RBAC 117. Lembrando daquele exemplo que eu estou dando aqui no nosso material, um tripulante que vai para Lisboa, ele se desloca para leste e ele volta para oeste. Qual dos dois horários de descanso nós vamos usar? Sempre mais benéfico para o tripulante. Levando em consideração que são 3 fusos que nós cruzamos, o total de descanso vai ser de 45 horas além do repouso. Então, esse tripulante que fez a jornada, se ele voltar em estado desconhecido de aclimatação, ele vai ter 12 horas de descanso e mais 45 horas de adaptação para que o relógio biológico dele se ajuste naquela localidade de novo. E assim os estados de alerta, de atenção, níveis de segurança estejam sempre sendo olhados no seu melhor, no seu máximo, tá bom? Bom, gente, espero ter ajudado vocês a entender e a desmistificar um pouquinho do que é aclimatação, estado desconhecido e como que isso funciona na prática. Um abraço e até a próxima!